Você já se perguntou o que são estruturas por trás de listas, filas e outros conjuntos de dados que usamos no dia a dia da programação? Hoje vamos explicar o que são os TADs, como funcionam e para que são usados no desenvolvimento de software. Olá, eu sou Giovanni dos Santos e hoje eu vou explicar o que são tipos de abstrato de dados, ou simplesmente TAD. Mas afinal, o que é um TAD? Tipo abstrato de dados é um conceito em ciência da computação que se refere a uma abstração que define um conjunto de dados e as operações permitidas sobre eles, sem especificar como esses dados são implementados. A ideia principal é separar a interface da implementação, para que o programador trabalhe com os dados apenas por meio de funções ou métodos definidos, sem se preocupar com os detalhes internos de armazenamento ou manipulação. Ficou complicado, né? Imagine então uma fila de supermercado. Não importa quem chegou mais tarde, quem está aguardando lugar para alguém. O importante é que sempre o primeiro da fila é atendido primeiro. Em programação, usamos esse mesmo princípio ao criar um tipo de abstrato de dado com o nome fila. Em termos formais, um TAD é composto por dois componentes principais, a interface e a implementação. A interface especifica os métodos ou operações que podem ser aplicadas a um conjunto de dados, enquanto a implementação se refere à maneira como esses dados são infinitamente organizados e manipulados, algo que fica oculto do usuário do TAD. É importante ressaltar que ao trabalhar com TAD, o programador interage apenas com a interface definida e não com a implementação interna. Essa separação é um dos pilares da abstração, que visa ocultar os detalhes internos e permitir que o programador se concentre apenas nas operações e no comportamento desejado. A importância dos TADs vai além da simplicidade. Eles são fundamentais quando se trata de criar sistemas grandes e complexos, porque oferecem uma maneira organizada de lidar com dados sem se perder nos detalhes de implementação. Eles promovem a modularidade, o que significa que diferentes partes do programa podem ser desenvolvidas e testadas de forma independente. Isso é muito importante quando lidamos com sistemas grandes, porque permite que as mudanças de uma parte do código não quebrem outras partes que dependem de funções e métodos definidos pelo TAD. Em termos teóricos, a modularidade e a separação da interface da implementação também contribuem para a análise de complexidade algorítmica. Ao definir claramente as operações em TAD, é possível analisar o tempo de execução de cada operação de maneira isolada, sem depender de implementação específica. Por exemplo, a operação de inserção em uma lista pode ser realizada a um tempo constante em uma lista ligada, enquanto em um vetor pode ter um custo linear. A capacidade de analisar a eficiência em operação sem se preocupar com a implementação é crucial em grandes projetos, onde a performance e o uso de recursos são fatores críticos. Outra grande vantagem dos TADs é que eles incentivam a utilização de código. Uma vez que um TAD foi criado e implementado, ele pode ser utilizado em outros projetos, ou até mesmo em diferentes partes do mesmo sistema. Isso economiza um tempo e esforço, porque não é necessário recriar uma estrutura de dados do zero sempre que você precisar de algo parecido. Além disso, como as operações de TAD são bem definidas, é mais fácil garantir que o código seja robusto e que funcionará como esperado em diferentes contextos. No final das contas, o estudo de tipo de abstrato de dados são essenciais para quem quer se aprofundar em programação. Eles ajudam a criar sistemas mais organizados, seguros e escaláveis, permitindo que os programadores se concentrem no que realmente importa, as operações e funcionalidades que o software deve oferecer. Se você ainda não está familiarizado com os TADs, agora já sabe que é uma parte fundamental da estrutura de dados e da criação de programas eficientes. Se você curtiu o conteúdo e quer aprender mais sobre os conceitos essenciais da programação, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!